Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira, e celebramos a memória de Santa Inês, virgem e mártir. E juntos meditaremos o evangelho que está em Marcos, capítulo 3, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E meu irmão, minha irmã, novamente o evangelista Marcos quer selar no nosso coração a necessidade de fazermos o bem, de não nos ocultarmos, de não nos omitirmos, porque isso também é um grande pecado. Que a palavra vai dizer, Jesus entra naquela sinagoga, tinha um homem ali de mão seca, e haviam muitos que ali estavam para observarem se Jesus iria ou não fazer aquela cura naquele dia. Mas não para observar e se alegrar, pelo contrário, como nós vemos no final do evangelho, que eles saem ali para tramarem com os partidários de Herodes como que eles iam matar Jesus. Ou seja, aqueles homens não estavam esperando, nossa, será que vai fazer um milagre? E a hora que Jesus faz o milagre, ali vibrarem e se alegrarem, porque uma pessoa novamente é trazida ao centro, e não está mais às margens, porque é assim, Jesus coloca aquele homem ao centro, traz ele para o meio, porque ele já estava, por causa daquela mão, ele já estava jogado às margens da sociedade. Então Jesus novamente traz aquele homem ao centro, porque é isso, o lugar de Deus é o centro, Deus é o centro. Quem deve ser o centro da nossa vida é Deus, ou seja, Jesus traz aquele homem ali para Deus, coloca ele nessa posição para curá-lo. E ao contrário daquele que deveria acontecer, as pessoas se alegrarem por uma pessoa que ali é liberta, não. Eles, devido aos seus corações estarem endurecidos, eles ficam bravos, revoltados, com ira. E por que não invejados? Porque não foram eles que realizaram um milagre, não foram eles que realizaram a cura. Veja o que o coração duro realiza. E Jesus é corajoso, Jesus veio para fazer a vontade de Deus e a levou até o fim. Porque ele podia dizer, não, hoje é sábado, voltaremos aqui amanhã no domingo, porque naquela época o sábado era sagrado. Hoje para nós o dia do Senhor é o domingo, né? Depois do Novo Testamento, devido à ressurreição, enfim, tantos outros acontecimentos, é o domingo, mas para eles era o sábado. Mas Jesus podia falar, não, vamos fazer esse milagre amanhã, porque hoje é o sábado. Não, Jesus não está preocupado com o que vão pensar, que vão dizer ou o que vão fazer. Jesus está preocupado em realizar a obra de Deus, em realizar o bem, e é assim que nós precisamos fazer. É isso que o Senhor espera de nós, e nós não podemos nos omitir. E muitas vezes, fazer o mal não é só tomar uma atitude, fazer o mal também é deixá-la de fazer uma coisa boa, deixar de ter uma atitude boa. Jesus poderia deixar para amanhã e talvez não tivesse o amanhã para aquele homem, talvez nunca mais ele visse aquele homem, talvez aquele homem morresse naquela noite. Ou seja, não dá para deixar, não dá para esperar o que nós podemos fazer hoje. E talvez o que nós podemos fazer hoje é dizer palavras de fé, palavras que levam a esperança, palavras de amor. O que nós precisamos fazer hoje é dizer eu te amo e não deixar para amanhã, depois eu faço. É perdoar hoje, ou pedir o perdão hoje e não deixar para amanhã, porque talvez não haja mais tempo. O dia do Senhor é agora, a hora do Senhor é já. Então nós precisamos sim, os filhos da luz precisam se manifestar, porque o inimigo está feroz
porque sabe que pouco tempo lhe resta. E nesse pouco tempo, meu irmão, minha irmã, nós jamais poderemos deixar de fazer o bem. E que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.